Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus no teu coração hoje, a paz de Cristo na tua vida nessa manhã de hoje, mais um dia aqui juntos com o alimento diário, com o sustento da nossa vida, né, que é a palavra de Deus. É a palavra que tem nos sustentado, é a palavra que tem nos fortalecido todos os dias, né? E nessa manhã de hoje eu quero te convidar a se alimentar aqui comigo, a se fortalecer, né, na palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você receba essa palavra hoje, esse alimento que vai te fortalecer, que vai te sustentar. Amém? Glória a Deus. A palavra de hoje, esse alimento, fica aqui no livro de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12. Preste atenção que Jesus está falando contigo nessa manhã. A palavra dele diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluias, aleluias. Glória a Deus. A entrada triunfal, né, de Jesus em Jerusalém. Aqui foi quando Jesus chega em Jerusalém, né? Na sua entrada, né, triunfal, ele vem montado em um jumentinho, né? Louvado seja Deus. Quando Jesus chega à cidade, né, Jesus vai direto para o templo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus chega no templo, né, Jesus se depara com isso que está acontecendo dentro, né, da casa de Deus, no local, né, aleluia, da presença de Deus. O local, né, aleluia, onde as pessoas iam para adorar a Deus, o local onde as pessoas iam para fazer os seus sacrifícios ao Senhor. Mas quando Jesus chega ali, Jesus encontra, né, dessa forma. Jesus encontra completamente, né, aleluia, de forma errada, né? Então, o título da minha mensagem aqui da minha Bíblia diz: a purificação do templo. Então, Jesus chega ali imediatamente, né, derribando as bancas, quebrando as cadeiras, né? Desfazendo tudo aquilo, toda aquela sujeira, toda aquela imundície que estava ali, que não deveria estar, mas ali estava, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque o local, né, onde a presença de Deus está, o local tem que estar limpo, tem que ser local limpo, porque a presença do Senhor não habita em local sujo. E essa semana, né, eu estou falando de mudança, de transformação. Desde segunda-feira, né, que eu venho falando, né, nas mensagens a respeito disso, de transformação e de mudança. Aqui Jesus, né, vem para transformar, para limpar o templo, né? Templo físico, né, de madeira, de pedra, de cimento, de tijolo, né? Naquela época, né, a presença de Deus, ela era restrita, né, em tendas, né? Primeiro Deus habitou na tenda, né, no tabernáculo, depois no templo, né, templo sagrado, que foi o templo que Salomão construiu, e assim sucessivamente, né, os outros templos que foi construído. Hoje, né, não é mais essa habitação, né? Hoje a presença do Senhor não é mais limitada a um templo, né, a uma casa, a uma construção, e sim, né, uma habitação humana. Hoje nós somos esse templo do Espírito Santo, nós somos a morada, né, do Espírito Santo. Todos aqueles que confessam Jesus como Salvador da sua vida, né, aleluia, né, se torna filho de Deus. Então passa a ser morada, né, do Espírito Santo de Deus, aleluia, ele passa a habitar, né, na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como o templo, como a casa física, né, precisa estar limpa, precisa estar adornada, não pode haver, né, impurezas. Assim é o nosso corpo. Nós precisamos zelar do nosso corpo, porque o nosso corpo, né, ele é habitação do Espírito Santo. Porque o que habita em nós é santo. Então o nosso corpo, ele precisa estar limpo, purificado, transformado, para que a presença do Senhor, né, para que Deus tenha prazer de habitar, aleluia, nesse corpo. Porque se for um corpo sujo, né, aleluia, o Senhor não vai habitar. Oh, alaia, candaraia, show. O Espírito de Deus não vai fazer morada, porque Deus não faz morada em local sujo, né? Tem que ser limpo. Jesus diz: sede santos como eu sou santo.
né? Quando Deus envia, né, o anjo Gabriel para anunciar a Maria que ela seria mãe do Salvador, né? Lá em Lucas 1, eu vou ler essa passagem aqui para você entender o que Jesus está falando no teu coração, né? Quando Deus envia o anjo Gabriel, né, a Maria, que o anjo Gabriel chega, né? Eu vou ler aqui como está escrito para você entender, né? Como é carregar a presença, aleluia, do Espírito Santo na nossa vida. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Louvado seja Deus. Você prestou atenção aqui? O nome de Maria só apareceu por último. Aleluia. O anjo foi enviado a uma virgem. Porque virgem, né? É pureza. Virgem, né? Aleluia. É algo que é limpo, é algo que é puro, é algo que não foi tocado, é algo que ainda não foi usado. A mãe do Salvador precisava ser limpa, pura. Sabe por quê? Porque o que ela ia carregar, o que ia ser gerado dentro dela, né, era santo. Aleluia, era santo. Olha o que diz aqui a palavra. Depois que Gabriel anunciou tudo para Maria, né, o que ela ia fazer, o que ela ia carregar, né? O anjo disse a Maria, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito de Deus e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O ente santo que há de nascer, aleluia. O ente santo que ia gerar dentro de Maria era santo. Aleluia, precisava ser no local limpo, precisava ser no local puro, no local que não houvesse nem impurezas. Por isso a Bíblia descreve claramente virgem, né? Porque é algo que é limpo, que é puro. Por isso que eu e você, o nosso templo, o nosso corpo, nós precisamos zelar. Porque o que está dentro de nós, aleluia, é santo. É santo. Nós precisamos cuidar do templo, desse tabernáculo aqui de carne. Nós precisamos zelar por ele. Porque, né, é a habitação do santo em nós. Você tem noção disso? É a habitação do santo, né, em nós, né? O apóstolo Paulo diz exatamente isso, né, aqui em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sou santuário, né, de Deus, templo do Espírito Santo? Temos que zelar, igreja, pelo nosso corpo, né? Porque o nosso corpo, né, é a habitação, aleluia, Kadaramanaya Shúria, é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não tem prazer em habitar em local sujo, ele não habita, não tem prazer não, ele não habita. Então, por isso que essa semana foi uma semana voltada para isso, para transformação, para mudança, para a gente reconhecer e saber que o que nós carregamos é santo. Então, nós precisamos do nosso corpo estar, a morada dele, que é o nosso corpo, estar limpa, para que ele tenha prazer, aleluia, de habitar nesse local. Você está entendendo? Então, que no nome do Senhor Jesus, essa palavra hoje você venha compreender o que Deus falou durante toda essa semana. Aleluia! Você venha compreender o que Deus está falando para você. O que Deus está dizendo. Cuida do templo, cuida da morada. Né? Porque o nosso corpo, muitas das vezes as pessoas dizem: ah, Deus não quer o meu corpo. Não, Deus quer só o meu coração. Não, Deus quer corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Então, nós precisamos ver o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, né? Porque o apóstolo Paulo também disse o quê, né? Lá em 1 Coríntios 6, né? 1 Coríntios 6, 19. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Coríntios 6, 19, né? Ele falou o que aqui? Olha só. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 19. Acaso não sabeis que
que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? O qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Tá entendendo? O corpo não é mais nosso. O nosso corpo não pertence mais a nós. O nosso corpo foi comprado por um preço. Qual foi o preço que foi pago por o nosso corpo? Foi preço de sangue, foi preço de cruz. Então precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo agora e não usar da forma errada, não usar de maneiras erradas. Precisamos, né? Aleluia, glorificar o Senhor com o nosso corpo, que é a habitação dele, para que ele possa ter cada vez mais prazer em habitar. Aleluia, em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, oh glória. Oh, aleluia! Você está entendendo? Nós que somos tão miseráveis, pós-cinza. Hoje nós somos o quê? A morada o templo, a morada do Espírito Santo. Isso é dom de Deus, isso é algo assim para você parar e pensar, como assim? Como pode isso? Mas podemos. É Deus que permite isso na minha vida e na tua vida. Então hoje eu quero te pedir assim, zela pelo teu corpo, zela da tua morada. Zela da morada que é o teu corpo, do Espírito Santo. Você tem prazer em habitar em uma casa suja? Você tem prazer de dormir e acordar num local sujo? Assim também é Deus, Ele não tem prazer num ambiente sujo, contaminado. Então que nós possamos olhar para dentro de nós, né, cada vez mais e nos purificar, e nos limpar, e nos reservar, nos guardar, né? Aleluia, porque não nos pertencemos mais a nós mesmos. O apóstolo Paulo disse que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivemos mais nós, Cristo vive em nós. Então a partir do momento que Cristo está vivendo em mim, né, nós precisamos zelar por isso. Aleluia. Precisamos zelar, igreja. Então essa palavra de Deus para teu coração hoje, que você possa verdadeiramente cuidar do teu corpo, cuidar da morada sagrada, né? Aleluia, que é o teu corpo, para que o Espírito Santo possa ter prazer em habitar, prazer, né? Aleluia, de te usar para a glória dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fica com essa palavra, que o Senhor Jesus vos abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.